Boa tarde para todos. Boa tarde. Todos me ouvindo? Opa, Flávia, Jessé, Maria, Christian, deixa eu ver mais quem tá aqui. Boa tarde, tô sim. Todos conseguem me ouvir bem, né? Boa Graças a tarde, Deus. sim, com certeza. Então tá bom. Que bom ver vocês, Flavite, dentro da ambulância, como sempre. Que bom ver vocês. Vocês que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir a aula gravada depois, que a gente possa ter um bom proveito, né? Prazer ver vocês aqui novamente, tá? Que a gente possa ter uma boa aula. Hoje, falando um pouco sobre síndrome de burnout. Vocês vão me perguntar, Paulo, como que fala esse nome? Burnout, burnout, burnout? Eu vou falar com vocês assim, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, porque cada um fala um trem diferente. Na faculdade, quando eu estava aprendendo, eu tive 3 professores que falavam cada um de um jeito. E eu perguntava a eles, qual que é o nome certo, professor? Ele falou, fala do jeito que você quiser. burnout é parecido com borderline, né? O pessoal confunde também. Confunde. Eu particularmente falo burnout. Ou burnout. Durante a aula vocês vão ver que nós vamos ver alguns vídeos. Cada vídeo vocês vão ver que os especialistas vão usar um nome diferente. Uns vai falar burnout, outros vai falar burnout. Mas enfim, o que importa é o conteúdo que nós vamos ver, tá bom? E a escrita também, né? Tem gente que escreve burnout, mas é burnout, tá? Burnout, tá bom? Tá? Antes de começarmos, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tá em paz? É uma informaçãozinha. A gravação, você vai começar a gravar. É que eu vi lá que o José, né, colocou um arquivo. Eu não sou muito afeita à tecnologia e eu não sei o que seria aquele arquivo. O que é, na verdade. Lá nas mensagens. Ele compartilhou. Eu quero saber se é posterior, o que seria. Deixa eu ver. Compartilhei um arquivo já com a reunião. Deixa eu ver o que é esse arquivo. Deixa eu abri-lo aqui. Não, esse arquivo não precisa se preocupar com ele não. Precisa se preocupar com ele não, tá? Pode ficar tranquilo referente a ele, tá bom? Ok. Tá? A aula está sendo gravada e assim que ela acaba de ser gravada, eu compacto ela e mando o link dela para vocês, tá bom? Tudo bem. Já me perguntaram antes quanto tempo de acesso vocês têm à aula. Ela tem acesso livre, ela é vitalícia, ela não expira não, tá bom? Aí logo no final da aula vocês recebem o link da aula. Logo assim que eu falo assim, não é acabou a aula, já recebe o link, não. Eu tento fazer isso até amanhã, no máximo segunda-feira. Sim, né? tem que preparar tudo certinho, né? Sim, vocês recebem o link, vocês recebem os slides da aula, vão receber um material didático e o certificado de vocês, tá bom? Tá? Beleza? Bom, sejam todos bem-vindos então. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou psicólogo, trabalho na abordagem da terapia cognitiva comportamental, sou pós-graduado em psicanálise, filosofia e teoria social, tenho uma pós-graduação também em neuropsicologia, sou neuropsicólogo, independência química, estou pós-graduando em teologia, pedagogia, trabalho na área da dependência química há 13 anos e
trabalho no consultório também, trabalho no consultório, trabalho com terapia em grupo e sou especialista em transtornos de ansiedade e depressão. Então, gosto muito de trabalhar com questão de transtornos e síndromes. Então, síndromes e transtorno é o meu parquinho de diversão, né? Então, hoje nós estamos trabalhando com uma síndrome, né? Então, e vocês vão entender o que é síndrome. Na área de transtornos também eu gosto de trabalhar muito, que é uma das minhas especialidades. E aí, quando eu trabalho na área de transtornos, eu estou trabalhando muito na área, quando eu falo transtornos, aí eu já estou trabalhando na área das psicoses, né? A área das psicoses são as áreas da esquizofrenia, né? É quando a gente sai da neurose e entra para as áreas mais confusas, né? Das áreas psiquiátricas, né? Já trabalho mais ou menos há 5 anos com esse tipo de público. Vamos lá. Vamos falar então um pouco de síndrome, né? Eu gosto muito de frisar. Ô, Gessé, só desliga o seu microfone para a gente, por favor. Já saiu. Antes da gente entender, começar a trabalhar um pouco com síndrome. Ô, Gessé, só desliga o seu microfone, por favor, para a gente, por favor. Só para a gente entender um pouco o que é síndrome, nós estamos estudando a síndrome. E o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas que acontecem dentro do nosso cérebro que fazem com que ele funcione de uma forma que não seja normal, né? O nosso cérebro ele tem uma ordem de funcionamento normal, ou seja, ele precisa funcionar como uma linha de produção. Vamos imaginar uma fábrica numa linha de produção, uma linha de esteira. Vamos lembrar dos tempos modernos. Tinha. Já trouxe janta também? Não, é duas, uma só. Vocês já devem ter ouvido aquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que passa aquela esteira, né, que funciona direitinho, né, uma linha de produção. O nosso cérebro funciona da mesma forma, ele funciona regularmente e ele é cheio de neurônios, neurotransmissores, eles funcionam regularmente. Quando nós estamos falando de uma síndrome, eu estou querendo dizer que ali existem vários sintomas, existem várias variantes que fazem com que ele não funcione de uma forma regular. E quando ele não funciona de uma forma regular, ele emite sinais para o corpo e o corpo começa a funcionar de uma forma não regular. Como assim, Paulo? Por exemplo, eu estou com a síndrome, o meu cérebro não está funcionando de uma forma regular, ele não está produzindo sinapses direito, ele não está produzindo hormônios da forma como deveria funcionar, ele não está transmitindo mensagens como deveria transmitir, então ele começa a emitir sinais para o corpo. E aí, por exemplo, eu começo a emitir sinais como insônia, irritabilidade, cansaço, angústia, dores, enfim, eu começo a emitir vários tipos de sinais no corpo. É o que a gente chama de somatização. Tudo aquilo que o meu psicológico não aguenta de carga, ele transmite para o corpo. Tanto que existem vários tipos de doenças ou vários tipos de sintomas que nós sentimos no nosso corpo que às vezes nós nem sabemos que é psicológico. E aí a gente acaba procurando profissionais de outras áreas, né? E quando nós procuramos esses profissionais de outras áreas, o que eles fazem? Eles encaminham a gente para os psicólogos. Por quê? Porque eles
veem que a estrutura ao qual eu estou me questionando está normal e a motivação para que a queixa daquele lugar não esteja funcionando direito ou esteja emitindo dores, etc. e tal, é uma questão emocional. Até entendido? Tá tudo tranquilo, né, gente? Vocês podem me interromper aí a hora que vocês acharem que seja viável, tá bom? Bom, vamos lá então. Bom, isso aqui é um pouco do que nós vamos trabalhar no dia de hoje, então, né? Nessa aula. Essa é a nossa emenda. Primeiro, nós vamos ver um vídeo introdutório, como eu faço em toda a aula, para que vocês não saiam caindo de paraquedas dentro da aula. Quem já me conhece já sabe, né? Eu falo igual um papagaio na aula, né? Para que vocês não saiam caindo de paraquedas, né? Nós vamos ver primeiro um vídeo introdutório explicando o que é a síndrome de burnout. Ele vai dar uma explicação geral. Após essa explicação geral, vocês já vão conseguir, de certa forma, né, entender o que seria essa explicação. Depois uma introdução descrita, falada. Depois do vídeo, aí eu entro falando o que é o burnout, a definição e a descrição de síndrome de burnout, os fatores de risco de natureza ocupacional, o quadro clínico, o diagnóstico e aí o tratamento e a prevenção. Como que nós vamos trabalhar com isso, né? Hoje nós vamos falar muito do setor da saúde e do setor da educação, que são os fatores mais atingidos pela síndrome de burnout. Então vamos lá. Vamos ver um pequeno vídeo então que fala sobre a síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Pois é, a síndrome de burnout, dentro até do mente depressiva, eu coloquei dentro de depressões que a gente chama ocasionais, né, ligada a alguma coisa, que é a depressão do trabalhador, né? Agora, a gente tem que entender que não é qualquer coisa que é síndrome de burnout. Burnout é um estresse, é uma exaustão realmente física e mental, com sintomas físicos de alteração de pressão, alterações de insônia. Você tem uma alteração na bioquímica do organismo, com liberação de cortisol, uma irritabilidade, uma dificuldade de lidar com o outro, uma irritação muito grande, uma instabilidade muito grande. E você também tem uma alteração mental, porque é aquela pessoa que fica o tempo todo pensando que tudo vai dar errado, tem uma perda cognitiva, falha de atenção, de concentração e baixa de produtividade. Agora, a grande diferença desse quadro de depressão é que você tem nítido que a causa tem a ver com o trabalho. É muito nítido. Então, é muito comum em pessoas que sofrem assédio moral, pessoas que estão num trabalho com uma sobrecarga absurda, que fazem horários absolutamente incompatíveis, né? Pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia e não têm outra possibilidade. Pessoas que têm algumas profissões, você tem um estresse que é da própria profissão, por exemplo. O burnout é mais comum em médicos, em professores, bombeiros, policiais. Quer dizer, tem profissões que já trazem consigo um estresse muito grande, principalmente o estresse de vida e morte, que é o caso dos médicos, que é o caso dos bombeiros, que é o caso dos policiais. Então, isso já contribui. E é interessante que a gente, quando falou em educação, os professores hoje estão sofrendo um burnout muito, muito alto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma média hoje de 40% a 45% dos professores que são afastados de sala de aula
por esses conflitos com alunos de forma repetitiva, de não ter esse suporte da escola, não ter o suporte dos pais, das famílias. Então, são afastamentos que acabam caminhando para depressão, para síndrome do pânico, que pode ser uma manifestação do burnout, e com retorno, em geral, desses 40% a 45%, mais da metade não retorna nunca mais para uma sala de aula. Então, assim, é uma perda quase uma perda de geração, né? É um buraco que no mercado de trabalho que vai ficar muito ruim. Todo mundo sabe que eu já trabalhei com a educação direta, assim, trabalhei em escola. E uma das características que a gente está entrando nesse período, mais ou menos, após o segundo semestre, setembro, outubro, começa a aparecer as patologias dos professores. E aí todo mundo, nossa, mas que tá pesada a escola, tá acontecendo, mas não é a característica, não é uma coisa com aquela escola. Se você observar, todas as escolas, nesse período de outubro a novembro, os educadores começam a pifar um pouco. Mas aí não necessariamente burnout, porque o burnout ele tem que estar ligado, o fator desencadeante tem que ser isso. Eu acho que a vida de professor é uma vida muito atribulada. Em geral, os professores ganham pouco, têm que trabalhar em várias escolas, independente de terem bons relacionamentos. Tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo, é um trabalho muito grande, tem que corrigir prova, tem que preparar a aula, é muita coisa que é feita, também trabalha fora de sala de aula, não é só dentro da sala de aula, que não é levado em consideração. Então, assim, o burnout, ele tem um apelo que, assim, além disso, o professor estaria sendo submetido a condições quase desumanas de trabalho, seja por conta da relação com os alunos, seja por conta de pais ou de colegas. Então, tem que ter uma engrenagem que você fale assim, não, isso realmente, ele chegou a esse ponto limite, a essa exaustão, muito vinculado, porque às vezes a gente não pode deixar de entender que nós somos profissionais, mas também temos famílias, temos amigos, e muitas vezes você está no meio de muitas coisas acontecendo que te levam a esse tipo de coisa. E o final do ano, geralmente, é uma época que as pessoas já estão mais desgastadas, né? É aquele momento que as pessoas vão ficando mais sobrecarregadas, mais irritadas. Você vê que dezembro é um mês horroroso, né? Que as pessoas brigam por vaga em shopping e é um xingamento. Eu dezembro nem dirijo, porque para não me alterar, porque as pessoas já estão muito desgastadas. E aí vem aquela coisa de final de ano que tem as tal das comemorações, né? Confraternizações. Que tem 8, 9, 10. Aí não tem condição, aí que estressa mais ainda, porque é amigo secreto, é amigo não sei o que lá, você tem que comprar, você tem que sair do trabalho. Que não devia ser assim, né? Tipo assim, para que tanta confraternização? Porque estressa mais. É claro, vamos fazer uma, duas, vamos fazer uma. Interessante, você passou o ano inteiro sem falar com a pessoa, sem ver a pessoa. Na confraternização. E aí na confraternização todo mundo aparece. Exatamente. Aparece, você tem que, muitas vezes, fingir um vínculo que você não tem. Amigo não tinha que ter secreto, né? Amigo é aberto. Se é secreto, já não é muito amigo. Bom, nós tivemos aí então já uma pequena introdução, né, do que é a síndrome de burnout, né? Vimos vários fatores que são ligados à questão da síndrome, como questão de depressão, estresse. E daqui a pouco nós vamos também identificar que o estresse ele não pode ser confundido com burnout, os fatores causadores, etc. e tal, né? Mas vamos começar então a introduzir. A introdução do assunto, ela não vai começar falando de conceitos, não.
mas nós vamos começar falando um pouco sobre como que começou a surgir a ideia da síndrome de burnout no Brasil e como que o Ministério da Saúde começou a entender e começou a se preocupar com a saúde do trabalhador dentro do Brasil, tá? Tudo isso começou no ano de 2001, quando foi publicado pelo Ministério da Saúde o Manual de Procedimentos para Serviços de Saúde contra as Doenças Relacionadas ao Trabalho. Antes de 2001, o Ministério da Saúde não se preocupava muito com a questão da saúde do trabalhador. Então, em 2001, foi criado esse Manual de Procedimentos para Serviços de Saúde quanto a doenças relacionadas ao trabalho. A partir de então, a publicação teve como objetivo orientar os profissionais de saúde, né, em especial os profissionais, né, da atenção básica, que são os PSFs ou os ESFs, né, no tocante à prevenção. Ou seja, fazer com que começasse a haver um programa de prevenção, né, um programa de prevenção relacionado ao trabalhador e de vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores. Só que na verdade isso nunca funcionou, né? Só que com esse manual do Ministério da Saúde foi se dando continuidade ao trabalho realizado lá em 1999, que culminou com a elaboração de uma lista de doenças relacionadas ao trabalho. Em 1999 surgiu uma lista de doenças que foram relacionadas ao trabalho. Ou seja, até então, até 99, não existia-se nenhuma perspectiva de que o trabalho poderia ocasionar algum tipo de doença ao trabalhador. A partir de 99, foi-se então criada a perspectiva que o trabalho, sim, a carga de trabalho, a forma de trabalho, pudesse trazer trazer algum tipo de dano à saúde do trabalhador, em cumprimento então a uma determinação de uma lei, né, que é a lei 16.880 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde. A lista dessas doenças relacionadas ao trabalho, ela ampliou e atualizou o conceito de patologia relacionada ao trabalho. E aí ela foi atualizada em 2020, tá? Bem recente, né? Tem 3 anos. E o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, ao qual nós vamos chamar elas de LDRT, tá? E é onde foi introduzida a síndrome de burnout. Bom, nessa perspectiva, gente, para o Ministério da Saúde, tais informações elas são úteis para o direcionamento das ações de saúde, bem como das questões atinentes à segurança do trabalho por parte dos empregadores. Bom, isso foi uma introdução básica para a gente entender como que o Ministério da Saúde, como que é enxergado, como que hoje o governo, de certa forma, ele tem uma certa preocupação com a saúde do trabalhador. Apesar que poderia existir ações mais afincas, poderia ter leis que zelassem mais pelo trabalhador. Por exemplo, se a gente fosse olhar para os profissionais da enfermagem, a gente poderia ter leis que olhassem um pouco mais a carga horária dos profissionais da enfermagem, a carga horária dos professores, enfim, né? Mas ainda há muito se a trabalhar, né? Mas vamos começar a falar então um pouco sobre a síndrome de burnout, né? Vamos falar um pouco das definições, das descrições da síndrome de burnout, né? Bom,
nós temos como referência, e toda referência que nós vamos ter hoje sobre a nossa aula vai ser sobre o Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde do Manual de Saúde do Ministério da Saúde. Toda referência que nós temos hoje, a referência bibliográfica é o Ministério da Saúde, tá? Através do Manual de Procedimentos que eu citei, que foi criado pelo Ministério da Saúde. Primeiro, o MPSS, que é o Manual de Procedimentos para Serviços da Saúde, definiu que a SB, ou síndrome de Borderline, não, aí eu já trocando as bolas, que a síndrome de burnout, ela pode ser chamada de síndrome de burnout ou síndrome de burnout, tá? Tem essas duas definições, burnout ou burn, fugiu o nome, gente. Fugiu, ajuda. Vamos voltar aqui. Burnout. É tanta síndrome que a gente trabalha. O manual, né, de procedimentos para serviços de saúde, né, definiu que a síndrome de burnout definiu ela como sendo uma sensação de estar acabado ou síndrome de esgotamento profissional. Se eu pegar lá o manual e pegar a definição de síndrome de burnout, eu vou ver que a definição de burnout é sensação de estar acabado ou síndrome de esgotamento profissional. Ou seja, estou acabado, não aguento mais, eu estou esgotado profissionalmente. Se eu estou acabado ou se eu estou esgotado profissionalmente, eu não consigo produzir. Isso seja em qualquer área que eu esteja. Seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da indústria, seja na área terapêutica, seja na área das clínicas, seja em qualquer área. Bom, se eu estou acabado, se eu estou esgotado, eu não consigo produzir, eu preciso me afastar. Por quê? Porque se eu estou acabado ou se eu estou esgotado e continuo nesse ambiente de trabalho, eu estou colocando a minha vida em risco e dependendo do lugar que eu estiver, eu estou colocando a vida de outras pessoas em risco também. Por exemplo, vamos pegar a Flávia. A Flávia está ali dentro da ambulância. Se ela está com burnout, ela está com a sensação de estar acabada. Ela está com a sensação de estar esgotada profissionalmente. Ela já não é mais ninguém. Se ela está com burnout, ela está colocando a vida dela em risco e a vida dela profissionalmente. Por quê? Porque ela está estressada, ela não tem energia, ela está liberando uma certa quantidade de cortisol enorme. Ela não consegue raciocinar, ela perde condições de reflexo, ela não consegue fazer as coisas da forma que precisa ser feita. E ela está como um agente de saúde ali naquele momento. Ela precisa prestar socorro. Na hora que ela precisar de prestar um socorro, ela não vai conseguir prestar um socorro na condição que ela necessita prestar o socorro. Automaticamente, ela coloca a vida dela em risco e coloca a vida da outra pessoa em risco, porque ela não vai conseguir prestar o socorro da forma que ela precisaria, né? Porque a mente dela está tão cansada que é como se existisse uma paralisia. É como se ela tivesse diferente de uma pessoa acidentada ali naquele momento. Ela faz isso há 20 anos. Ela sabe muito bem o procedimento que ela precisa fazer. E é como se ela se deparasse com uma pessoa ali e aquele procedimento ela faz há 20 anos. E ela para ali na frente e é como se ela se paralisasse e falasse assim: meu Deus, o que eu faço? Não é que ela não sabe fazer, mas ela está esgotada.
ela está acabada. Ela não sabe o que fazer. Pode falar, Flávia. É que a gente acaba entrando no automático, que nem eu trabalhei ontem, da 1 da tarde, fui dormir, era 3 horas da manhã. Hoje, às 8 eu levantei, fui para um, já estou em outro, vou aqui até às 10 da noite. Aí vou entregar a ambulância, depois vou pegar meu carro para ir para casa, chegar 1 hora da manhã. 5 eu estou de pé para ir para a clínica, que amanhã eu estou na clínica. Então, assim, a gente realmente cria, assim, um ambiente para a gente mesmo pesado. Exatamente. Pesado. Entra no automático. E sem falar, né, Flávia, que a questão não é só a questão do serviço. Existe um fator multifatorial. Tem um fator de estresse, tem um fator de convivência, tem um fator estressante daquilo que você convive, né? Tem toda uma questão. Não é somente o que você faz, é o que você lidar, é o que você vê, é o que você convive, né? Tem que ter jogo de cintura com alguns colegas, porque uns colegas são mais calmos, outros já são mais agitados. Tem a situação também pessoal, que a gente tem vida pessoal fora do trabalho. Então é uma soma muito grande, onde vai esgotando. Exatamente. É igual também quem trabalha em clínica de recuperação, né? A gente vê essas escalas loucas desse povo de clínica de recuperação aí, né? De 11/4, 21/8, 21/2, né? Umas escalas muito loucas que a pessoa ela fica dentro de uma clínica 11 dias. Ela tem a vida pessoal dela, ela tem as suas questões pessoais. Além das suas questões pessoais, ela tem que lidar com a vida de mais 20, 30, 40, 50 pessoas. E além dessa vida de 20, 30, 40, 50 pessoas, tem um estresse e uma pressão que é colocada em cima dessas pessoas, sobre ele, porque ele tem que, de certa forma, manter um clima terapêutico. É o dono da clínica que cobra o tempo todo e ele tem que ser o super-homem, ele tem que ser o Superman, porque o dono da clínica muitas das vezes não quer saber de investir na clínica e ele coloca a clínica com o mínimo de profissionais possíveis e acha que você tem que dar conta de tudo, né? E aí você vai para um plantão que você acaba, de certa forma, lidando com isso, e o pior que eu vejo dentro disso, sabe o que é? É que tem pessoas que lidam com esse tipo de situação, acham que tá bonito fazer isso, acha bonito falar que eu dou conta disso, eu dou conta daquilo, né? Mas infelizmente vai colher consequências muito negativas disso lá para frente, né? Porque na verdade estão se desgastando psicologicamente, né? Eu dei um chute no balde, porque antes eu estava direto, eu virava 48 horas de plantão, dirigindo a ambulância. E eu dei um break, eu falei, não chega, eu preciso organizar a minha vida. Hoje eu estou na clínica de segunda a sexta, das 8 às 17h30. Lindo, maravilhoso. Eu só estou também vindo para a ambulância de fim de semana, porque como eu fiquei um período deprimida, sem trabalhar, eu preciso agora reatar e acertar tudo que eu tenho financeiramente. Mas depois, a ambulância vai ser só uma vez por semana, ou sábado ou domingo, e de segunda a sexta com um horário bonitinho. Esse negócio de ficar trancado em clínica também não quero, não. A gente tem que saber qual o limite da gente, porque o nosso psicológico ele aguenta até um certo ponto. Tem pessoas que conseguem levar essa questão psicológica até um ponto a mais. Só que uma hora estoura. Entendeu? Então o que adianta você levar isso 1 ano, 2 anos, tudo bem, e falar, olha, eu aguento tanto, eu sou responsável por tantas pessoas, nossa, eu sou o cara, eu sou o terapeuta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu aguento tantas pessoas. Tá bom, parabéns pra você, beleza. Onde fica a sua vida, onde fica seu psicológico, né?
Enfim, são vários fatores, né, que precisam ser considerados. Dentro do manual de procedimentos do Ministério da Saúde, ele fala que a doença ela tem sido descrita como resultante da vivência profissional. Presta atenção, o que eu acabei de falar. Ela tem sido descrita como resultante da vivência profissional em um contexto de relações sociais complexas. E olha, o que a Flávia acabou de falar, um fator de relações sociais complexas. O meu ambiente de trabalho é um fator de relações sociais complexas. Por que é um fator de relações sociais complexas? Porque eu lido com pessoas diferentes, lugares diferentes, mentes diferentes, com pessoas diferentes, com problemas diferentes, envolvendo a representação que as pessoas têm de si e dos outros. Olha para você ver, isso não é o Paulo que está falando. Isso é o Manual de Procedimentos para Serviços de Saúde do Ministério da Saúde. E aí ele continua falando assim, o trabalhador que antes era muito envolvido afetivamente com seus clientes, com seus pacientes ou com o trabalho em si, ele desgasta-se em um dado momento. Olha o que acontece. Ele desgasta-se em um dado momento e ele desiste, ele perde energia ou se queima completamente. Que é o que acontece. Aí que vem as recaídas de quem é dependente, né? Exato, é o que a gente vê. Dentro das clínicas é o que a gente mais se vê. Esse final de semana, aqui na nossa clínica, nós tivemos 3 recaídas de coordenadores. 3 recaídas de coordenadores. Era um coordenador que já estava há 21 dias dentro da clínica, foi tirar sua folga e recaiu. O outro coordenador que já estava, se eu não me engano, há 40 dias dentro da clínica, recaiu. E o outro foi um acolhido. Porque aí o coordenador chamou o acolhido para sair de madrugada e recaiu. Né? São situações de clínica de recuperação. Né? Enfim, e é uma clínica com 50. Porque as clínicas que eu sou responsável aqui são 5. Nós somos uma média de 150 pacientes. Mas quando eu falo assim, eu sou responsável por 150 pacientes, eu não atendo 150 pacientes. Eu não atendo 150 pacientes. Antes eu gostava de brincar de ser super-homem. Quando eu brincava de ser super-homem, eu chegava numa unidade e eu atendia 17 pacientes num dia. Agora imagina, um psicólogo é igual um aterro sanitário. Todo mundo chega e derruba seu lixo em cima dele. Agora imagina 17 pessoas chegando em cima de mim e depositando seus lixos. E os meus lixos vão para onde? Até o dia que a minha psicóloga falou para mim, para Paulo, para com isso. Bom, eu sou gestor terapêutico da minha instituição. Ou seja, eu faço a gestão terapêutica de 5 unidades. Mas qual que é a minha metodologia de trabalho? Por quê? Eu sou gestor terapêutico de 2 unidades masculinas e de 3 femininas. Eu vou para a unidade, eu atendo no máximo 5 ou 6 pacientes. E eu trabalho de 8 às 4. De 8 às 4. De 5 a 6 pacientes. É o meu limite. Paulo, me atende? Não. Atingi meu limite de 6? Hoje não. Fica para amanhã, minha filha. Paulo, me atende? Não. Hoje não. Ah, mas é coisa rápida. Não, você pode falar comigo agora. Só falar. Ah, não. Isso é caso de atendimento. Então deixa para outro dia. Se é caso que eu posso resolver agora, você pode me falar. O resto é gestão terapêutica. E gestão terapêutica eu não resolvo com acolhido, eu resolvo com coordenador, eu resolvo com funcionário. Paulo, tá precisando disso aqui, o que você acha disso? Por quê? Porque uma vez eu fui brincar de Superman e recaí.
E aí eu achava lindo. Todo dia atendendo 17 pessoas, 18. E aí eu falo com vocês. Aí a clínica achava lindo também. Meus patrões achavam maravilhoso. Nossa, o Paulo atende com uma beleza. É o melhor psicólogo que nós temos aqui. Porque as outras psicólogos não atendiam ninguém. Chega o Paulo, atende 18 de uma vez só. O Paulo produz. Por quê? Dono de clínica quer ver o quê? Produção. Ele não tá nem aí um pouco interessado se você tá bem, se você não tá. Ele não tá interessado se você vai recair ou se você não tá. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Meu filho, minha filha, se você recair, amanhã faz 2 dias. Ele te coloca outro no seu lugar, tá bom? Só pra você ficar sabendo. Tá? Você não é insubstituível. Você pode dar o melhor de você. Você pode receber os melhores elogios. Ontem eu recebi uma mensagem aqui do meu patrão. Ela estava de noite. Ele falou, Paulo, você vai embora mesmo em dezembro? Você vai fazer muita falta. Eu fiquei, que dó, tadinho, ele gosta de mim. Tadinho, o dia que eu for embora ele vai pôr outro no meu lugar, gente. Assim, quando eu recaí, o que aconteceu? Quando eu recaí, ele colocou outro no meu lugar. Só que aí, quando eu passei por um processo onde eu me recuperei, eu voltei a trabalhar. Aí ele tirou essa pessoa e me colocou. Agora, se eu chegar ali e recair de novo, sabe o que ele vai fazer? Paulo, infelizmente não dá. Ele vai querer saber se eu estava atendendo muito. Ele vai querer saber se eu estou estressado. Ele vai querer saber se eu estou cansado. Não vai. Porque muitas das vezes ele não quer saber nem se eu estou recebendo bem. Porque vai eu lá perguntar, falar assim, você me paga isso? Porque eu acho que eu mereço isso. Então nós, trabalhadores, também nós temos que saber se impor. E nós temos que saber o nosso valor. Nós temos que saber o nosso valor. Porque às vezes a gente se mata de trabalhar. Eu vejo em clínica de recuperação, coordenador ficando acordado até 3 horas da manhã, arrumando prontuário, organizando pasta, principalmente agora final de ano, porque janeiro é época de fiscalização de vigilância sanitária. Vigilância sanitária vai vir, os donos das clínicas deixam os coordenadores tudo doido, porque as pastas tem que estar tudo pronto, o prontuário tem que estar tudo pronto. Inclusive semana que vem nós vamos dar um curso sobre organização de prontuário, e aí fica todo mundo doido, e aí é uma pintação de clínica, pinta a clínica aqui, arruma beliche aqui, arruma tudo ali, e é manutenção em tudo quanto é lugar, e fica todo mundo doido, e aí todo mundo fica nessa. Não dá. Você mas não é só coordenador, não, Paulinho. Enfermagem também. Eles estavam 3 meses, 4 meses sem enfermagem. A vigilância bateu lá. Aí ele teve que me pegar com o valor que eu pedi, né? Porque não ia ter ninguém para ir. E eu tô indo. Pasta de 50 e poucos pacientes para colocar em ordem. Eu tirei tudo que era velho, coloquei tudo novo meu a partir da data que eu entrei. Porque eu tô assinando e carimbando. Né? Mas não está sendo fácil para organizar, não. Não, e não é. Agora imagina, Flávio, na hora da fiscalização, eles olham as pastas e perguntam assim, e antes disso? Aí eu vou falar, eu não estava aqui. Fui contratado a partir de tal. Que se vire. Né? Então nós temos que ter consciência disso. E aí, essa minha fala, eu sou muito criticado às vezes por alguns terapeutas, até por donos de clínica, porque eu sou muito sincero em relação a isso. E me desculpe aqueles que não gostam dessa minha fala, mas essa é uma realidade. Essa é uma realidade que precisa ser aceita. Por quê? Porque nós estamos falando de saúde mental do trabalhador. E você só pode dar para o outro aquilo que você tem. Aí sabe qual que é a minha postura hoje? Minha postura hoje é a seguinte, meu trabalho é de 8 às 4. Eu acabo meu trabalho por volta de 10, 11 horas. Eu atendi todo mundo. Meio-dia eu vou embora. Eu venho para casa. Sabe por que eu venho para casa? Porque o resto do meu serviço é como gestor terapêutico. É dar apoio para as outras unidades terapeuticamente.
E apoio terapêutico eu posso dar por telefone. Já que é por telefone, eu não preciso ficar na unidade, não. Eu posso vir para casa. Porque eu tenho um tanto de coisa para fazer aqui em casa. Eu tenho curso para elaborar, eu tenho curso para dar, eu tenho um tanto de coisa para fazer, eu tenho que estudar. Então eu vim para casa. É muito melhor. Isso se chama também se amar. E a gente precisa saber disso. É necessário, né? Bom, continuando, né, nessa perspectiva do burnout, né? Em tal contexto, o trabalhador, ele perde as... Olha para vocês verem que interessante essa frase. Em tal contexto, o trabalhador, ele perde o sentido de sua relação com o trabalho. Ele começa a desinteressar-se e qualquer esforço lhe parece inútil. Ele começa a ficar desgastado. Ele começa a perder o interesse de ir no trabalho, porque ele começa a ficar esgotado. E qualquer esforço que ele faz parece inútil para ele. E aí nós vamos começar a ver 3 sinais que são essenciais nesse contexto do burnout. Primeiro, é a exaustão emocional, que é caracterizada por um sentimento de desgaste emocional e esvaziamento afetivo. Primeiro sintoma, exaustão emocional, caracterizada por um sentimento de desgaste emocional e esvaziamento afetivo. Segundo desgaste, segunda característica, despersonalização, ou seja, o trabalhador ele tem uma reação negativa, uma insensibilidade ou um afastamento excessivo do público que recebia os seus cuidados. Por exemplo, se é um professor, ele começa a ter um afastamento dos seus alunos. Se é um médico, ele começa a se afastar dos seus pacientes. Se é um terapeuta, um coordenador, ele começa a se afastar dos seus acolhidos, ele começa a ficar enfurnado dentro da sala. Eu tinha um coordenador aqui na clínica que eu trabalhava, que ele começou a passar por esse processo. Ele começou a ficar enfurnado dentro da sala. Queria achar ele, era só achar ele dentro da sala. Coordenador não, coordenador terapeuta tem que ficar no meio de acolhido. Ele não, ele se afastava. Por quê? Porque ele já estava nesse processo de desgaste, de burnout. Ele não, ele se afastava. E também nós vamos ver uma diminuição do envolvimento pessoal no trabalho, ou seja, o sentimento de diminuição de competência e sucesso, e a piora no relacionamento com os colegas de trabalhos próximos. Antes a pessoa era super envolvida, dava ideias, fazia isso, fazia aquilo, fazia um tanto de coisa, né? Era cheio de ideias. De repente, não quer saber de mais nada, não dá ideia, para ele tá tudo bom, e começa a ter certos atritos com seus colegas de trabalho. O relacionamento com os colegas de trabalho começa a piorar. São 3 características que nós vamos ver dentro da questão da síndrome de burnout. Bom, existe uma grande diferença. Quando a gente está falando disso, dá a impressão que a gente está falando de uma pessoa estressada, não dá? Parece que a gente está falando de uma pessoa, cansei, estressei, né? Bom, mas nós não estamos... Burnout é uma coisa, estresse é outra, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Falta 8 minutos para a sala se fechar. Vou dar um intervalinho para vocês. São 3h28. Nós voltamos às 4h35, tá bom? Aí às 4h35 a gente volta, vendo qual que é a diferença de estresse para burnout, beleza? 4h35 fechado, eu jogo lá no grupo o link da nova sala, beleza? Um abraço, um beijo, até 4h35. Oi, Maria. Perdão, eu fui falar que tudo ok e bati na mãozinha, perdão. Sem problema, 4h35 a gente volta, gente. Um abraço. Ok, obrigada. Tchauzinho.
Pessoal, vamos voltar então, né? Estamos só nós 4, mas o resto do pessoal vai voltando aos poucos. Não vamos perder tempo. Vamos entender agora qual que é a diferença de estresse para burnout, tá bom? Você sabe o que é estresse? Você sabe o que é síndrome de burnout? Você sabe diferenciar o estresse da síndrome de burnout? Eu, professor Laércio Neves, vou apresentar para você. O estresse, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Já a síndrome de burnout, ela é totalmente negativa. O estresse positivo, ele é desenvolvido, seja numa atividade de lazer, seja numa atividade do dia a dia, seja na sua casa ou até mesmo no seu trabalho. O estresse negativo é o esgotamento físico, é o cansaço físico, que tira suas energias, impossibilitando de você ir adiante. Já a síndrome de burnout é uma exaustão emocional, um cansaço emocional, um estresse resultante que leva à síndrome de burnout. Quando pensamos no estresse negativo, é quando identificamos que não temos mais força para finalizar aquela atividade. Na síndrome de burnout, nós não conseguimos nem identificar a situação em que estamos. Um exemplo, você sai de casa pela manhã para ir ao seu trabalho. Passa por diversas situações estressantes. Pega o ônibus, pega trânsito, pega o metrô, pega o seu carro, enfim, chega dentro da sua empresa e começa a desenvolver as suas atividades profissionais. São reuniões, contratempos, desafios, mudanças que levam o seu corpo, levam o seu cansaço físico. Isso é o estresse. Agora, quando você chega ao seu ambiente de trabalho, se sente desanimado, se sente cansado e mais, se sente cansado emocionalmente, isso é a síndrome de burnout. Quando nós vamos fazer a diferença entre estresse e síndrome de burnout, a primeira característica do estresse é uma relação entre o indivíduo e o meio externo. É tudo que tira você do equilíbrio, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Quando nós pensamos na síndrome de burnout, é uma desilusão, principalmente pelas atividades laborais, principalmente pelas atividades profissionais. Se nós pensarmos no estresse, eu tenho que ter o estresse para uma situação de emergência. Me dá pique, me dá ânimo, me dá força. Quando eu penso no burnout, me traz um esgotamento emocional, me traz uma perda do discernimento. Quando eu penso no estresse, eu fico limitado ao esgotamento físico. E quando eu penso no burnout, eu fico limitado ao esgotamento emocional. O estresse me gera uma hipersensibilidade. O estresse faz com que você fique totalmente sensível para as suas situações, para o seu dia a dia. Já na síndrome de burnout, você perde a sensibilidade, tornando-o frio, tornando-o totalmente impessoal, distanciado dos amigos, distanciado das pessoas. O estresse te traz uma redução, te traz uma impossibilidade de ir adiante, apenas por um cansaço físico. Na síndrome de burnout, você tem uma redução de motivação. É muito fácil. O estresse ele pode acometer você em todas as suas esferas de vida. Já a síndrome de burnout vai acometer você somente dentro do ambiente de trabalho. Se você está negando, se você não consegue mais se ver motivado para as atividades no trabalho, se você, por uma simples mudança, você acaba ficando totalmente irritado, cuidado, você pode estar sendo acometido pela síndrome de burnout. E aí, gostou do vídeo? Curta minha página. Todo dia conteúdo novo para você. Vai melhorar a sua saúde mental, sua qualidade de vida, aumentando. Deu para ver uma questão da diferença do estresse, né, para a síndrome de burnout. Eu falei que cada professor iria usar um termo diferente, burnout, lá é burnout, né? Então a pronúncia ela não vai interferir muita coisa não. Mas o estresse, ele de certa forma ele está muito ligado para nossa questão, para uma questão generalista da nossa vida. E ele é muito mais uma questão física. Já a síndrome de burnout, ele é muito mais focalizado só para as questões do trabalho. Por exemplo, você está em casa,
você já não vai sentir os sintomas que o burnout vai te trazer. São sintomas muito mais ligados a quando você está no trabalho. O estresse não, o estresse é muito mais generalista, né? Agora, a questão do burnout é mais quando você está no trabalho. Até aí, tudo bem, gente? Tá tranquilo? Conversa comigo, manda um joiazinho aí, se vocês estão entendendo, pelo amor de Deus. Tá bacana. Bom, gente, a síndrome de burnout, ela pode estar associada, vocês estão vendo a lanterninha aí, né? Ó, isso é importante. A síndrome de burnout, ela pode estar associada a uma suscetibilidade aumentada para doenças físicas. O que é uma suscetibilidade? Ela te deixa vulnerável para um aumento de doenças físicas, uso de álcool ou outras drogas para obtenção de alívio e para o suicídio. Ou seja, pessoas que sofrem de burnout, elas ficam mais vulneráveis para desenvolver, tá bom? Doenças físicas, para desenvolver compulsão por álcool e droga, tá? Para obter esse alívio da tensão que o burnout traz e até mesmo para tentar autoextermínio, tá bom? Então, pessoas com burnout precisam buscar tratamento, né? Porque elas ficam mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de patologia, tá bom? Agora vamos ver alguns fatores, aquilo que nós chamamos de fatores de risco e fatores ocupacionais, né? Tem gente entrando. Aquilo que nós chamamos de fatores de risco e fatores ocupacionais. Bom, vamos voltar lá ao manual do Ministério da Saúde. De acordo com o Manual de Procedimentos para o Serviço de Saúde, a síndrome de burnout ela afeta principalmente profissionais da área de serviços ou cuidadores, quando em contato direto com os usuários, como os trabalhadores da educação, da saúde, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, professores, entre outros. Então, de acordo com o Ministério da Saúde e o Manual de Procedimentos de Serviços para o Serviço de Saúde, a síndrome de burnout ela tem uma tendência maior a atingir as pessoas que trabalham com serviços de cuidado de pessoas, né? Tanto que vocês podem ver que as últimas citações ali enumeram profissões de pessoas que cuidam de outras pessoas, tá bom? E aí que entra as clínicas de recuperação também. Eu só não coloquei clínica de recuperação aqui que eu estou sendo fiel ao material, tá? Eu estou sendo fiel ao manual de procedimentos para serviço de saúde. E ele continua falando que o risco da síndrome de esgotamento profissional ela é maior para todos aqueles que vivem na ameaça de mudança compulsória na jornada de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Tem funcionário que não tem uma estabilidade de horário, sabe? E aí vive naquela eminência de eu vou mudar de horário. Não tenho um horário certo. Semana que vem eu vou trabalhar nesse horário. Pode correr o risco que semana que vem, a outra semana, sabe, não tem uma estabilidade. Então, profissionais que trabalham nessa ameaça compulsória de jornada de trabalho se esgotam mais nesse tipo de síndrome, né? E há um declínio significativo na situação econômica, tá? Todos os fatores de insegurança social e econômica também aumentam esse risco, essa incidência, tá? De esgotamento profissional em todos os grupos etários. Então, junta-se a situação de estresse, a questão financeira, né? Essa não decisão de um horário fixo, né? Ou seja, as causas da síndrome de burnout são multifacetárias, né? Não existe uma causa apenas. Gente, vocês viram que eu já estou no clima de Natal aqui, né? Vocês já viram a árvore, né? A guirlanda. Nós já estamos no clima natalino aqui, né? Vocês já estão preparados aí para o Natal?
Então, é uma causa multifacetária a questão da síndrome de burnout. E aqui agora nós vamos falar de diagnóstico, né? Nós vamos começar a falar de diagnóstico. Toda aula minha, vocês sabem, né, que eu falo do diagnóstico. É uma das minhas áreas de especialização, psicodiagnóstico, né? E a gente sempre recorre ao CID-10 ou DSM-5, que é a versão mais atualizada, né? E lá no CID-10, a síndrome de burnout, ela pode estar vinculada a fatores que, segundo o CID-10, né? Fala que pode estar vinculada a fatores que influenciam o estado de saúde, né? Ou seja, a síndrome de burnout, ela pode causar uma comorbidade. O que é uma comorbidade? É quando eu estou com a doença e essa doença provoca uma outra doença. Por exemplo, eu sou um dependente químico. É uma doença. Está lá no CID-10. F19.2. É uma doença. Ou um F14.2, por exemplo. Estou com uma doença. Devido à minha dependência química, eu desenvolvo, por exemplo, vamos supor, um F20, que é a esquizofrenia. Ou seja, devido ao meu F14.2 ou F19.2, eu desenvolvi um F20, que é a esquizofrenia. Então, de acordo com o CID-10, né, a síndrome de burnout, ela pode estar vinculada a fatores que influenciam o estado de saúde. Ou seja, pode desenvolver uma comorbidade. E essas comorbidades, elas são relacionadas com as situações socioeconômicas e psicossociais, com ritmo de trabalho penoso ou outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho, né? Ou seja, quais comorbidades vão ser causadas, Paulo? Não sei, depende, né? Isso vai depender do ritmo de trabalho da pessoa, vai depender das dificuldades físicas da pessoa, vai depender das condições mentais da pessoa. É algo multifacetário, né? Então, não se tem nada concretizado, não é uma matemática, depende de muitos fatores. É igual falar assim, Paulo, o que causa compulsão? Várias coisas, né? Pode ser fator genético, sociocultural, enfim, 10 milhões de coisas. E aí, né, já começamos a falar da questão do quadro clínico e diagnóstico, né? Nós começamos a falar dos sintomas, né? E aí, dentro dos sintomas, agora nós vamos ver um videozinho falando dos sinais do burnout e quando nós identificarmos esses sinais, o que fazer. Burnout. Como reconhecer os sinais? A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado por exaustão, estresse e esgotamento físico, provocados por condições de trabalho desgastantes ou desemprego. Prazos apertados, excesso de tarefas e funções, ambiente opressivo, baixa remuneração criam um estado de tensão permanente no indivíduo que resulta em quadros depressivos e de ansiedade. A exaustão mental é tanta que não passa com folga nem férias. O que difere o burnout de um quadro de estresse é a despersonalização, que é quando o indivíduo mostra indiferença em relação às atividades cotidianas do trabalho, pouca perspectiva e atitudes hostis com colegas e chefes. Insônia, dificuldade de concentração e dor de cabeça mais de uma vez por semana também são os principais sintomas do burnout. Observe se esses sintomas estão acompanhados de hábitos não saudáveis, como o aumento do consumo de álcool ou de outras drogas. Muitas pessoas não buscam ajuda médica por não saber identificar os sintomas ou por acharem que é algo passageiro. Assim, negligenciam a situação sem saber que algo mais sério está acontecendo. Ao reconhecer alguns desses sinais em você ou em alguém mais próximo, não espere estar totalmente esgotado para fazer algo a respeito. Procure uma psicóloga ou um psiquiatra. Cuide de sua saúde mental como você cuidaria de sua saúde física.
Bom, vimos aí alguns sintomas do burnout, né? Vamos ver mais alguns. Geralmente a pessoa que está com síndrome de burnout, elas estão presentes com sintomas específicos associados. O que são sintomas específicos associados? São sintomas específicos do burnout e eles são associados por quê? Porque eles acontecem todos juntos, tá? Insônia, tá bom? Fadiga, ou seja, cansaço pertinente, cansaço em realização de atividades, irritabilidade, tá bom? A pessoa fica muito irritada por qualquer motivo, sintoma de tristeza. Lembrando que o burnout, ele vai parecer uma pessoa depressiva, mas lembrando que ele não é depressivo, ele tem sintomas de depressão, tá? E aí, muitas das vezes, leva ele no médico pensando que ele está com depressão, mas ele não está com depressão. Ele tem sintomas depressivos, que é o que nós chamamos de tristeza transitória. Ou seja, ele está triste por fatos que estão acontecendo. Então, ele está triste pelos fatos que estão acontecendo. Então, isso nós chamamos de tristeza transitória. Ou seja, uma hora essa tristeza vai passar, porque os fatos vão acabar. Se fosse uma depressão, nós chamaríamos de tristeza patológica, porque a depressão é uma doença crônica, ela não tem cura. Portanto, a tristeza do depressivo é uma tristeza patológica, ela não tem cura, ele vai ser sempre triste. Nunca vai ter nada que vai tirar essa tristeza dele. Então, essa tristeza que o burnout apresenta, ela é uma tristeza transitória pelos fatos que estão acontecendo. Então, até aí tudo bem, tá? Ele vai apresentar desinteresse pela realização de atividades que antes ele tinha interesse de fazer e agora não tem. Ele vai se manter num clima apático, né? E o que é o clima apático? Sem vontade de fazer as coisas, mais quieto na dele, né? É um clima de angústia. Angústia é aquilo que vocês chamam de trenzinho, né? Sabe aquela coisa que vocês não sabem dar o nome, que vocês chamam de trem? Aquele aperto no coração, vocês não sabem dar o nome e chama de trem, que fica no meio do peito. Aí vocês chamam de trem, vai no cardiologista falando que está com problema no coração. Aí o cardiologista manda fazer exame, vê que não tem nada, encaminha vocês para o psicólogo de volta. Sabe? Isso se chama angústia, tá? É comum tremores, tá? Oi, Flavítia. É o que eu falei na outra aula, né? O coração não dói. O povo acha que o coração dói, né? Exatamente, o coração não dói. E o dia que o coração doer, pode correr para o hospital que você está morrendo, tá? Gente, coração não dói, tá? O único órgão que não vai sentir dor é o coração. O coração não dói. Se o seu coração doer um dia, meu filho, você pode preparar. Corre pro coração, corre pro pronto-socorro que você tá prestes a ter um infarto, tá? Coração não dói, tá bom? A dor do infarto é uma dor epigástrica, ela é próximo do estômago, dá a sensação que está com dor de estômago. Muitas vezes a pessoa vai para o PS com essa dor de estômago, o médico inexperiente passa o omeprazol, manda para casa e está infartando. Tem que tomar muito cuidado com isso. É uma dor reflexa, né, Flávia? Exatamente. Isso mesmo. Cleide. Oi, boa tarde. Eu sempre tive dificuldade de encontrar o diagnóstico sobre o burnout e a depressão e a ansiedade. Eu sempre fui tratada como depressão e ansiedade. Mas o meu burnout, a minha situação começou por conta do trabalho excessivo. Eu era vendedora, representante
vendas e muita pressão sobre as metas. Aquilo ali começou a trazer uma mente acelerada. Eu não tinha horários para fazer cálculos de números, meia-noite, madrugada, acordava cedo, tinha que prestar atendimento a vários clientes durante o dia, dirigir, e aquilo ali começou a me cansar, trazer uma fadiga. Mas a minha psiquiatra e a minha psicóloga sempre trataram como depressão, e eu acredito que não é o diagnóstico correto. Então, Porque, como Cleide, você falou, só depois de 2020 é que veio um pouco mais de falar sobre isso. E eu tive isso em 2018. entendi. Então, Cleide, para ser diagnosticado com depressão, você tem que ter, você tem que apresentar, para ser dado o diagnóstico de depressão, você tem que ter pelo menos 5 sintomas depressivos recorrentes durante pelo menos 2 semanas, mas são diagnósticos pesados no sentido de apatia, não sair de casa, tristeza profunda, etc. e tal, recorrentes durante 2 semanas. Você tem que pegar o seu quadro dos seus pelo menos últimos 6 meses e você tem que apresentar pelo menos 6 critérios de sintomatologia que são representados no manual do diagnóstico CID-10. Só assim você pode ser diagnosticado com depressão, tá? Agora, se você tem uma vida ativa, se você faz, trabalha e tudo mais, você não pode ser diagnosticado como depressiva não, tá? Eu acabei, Paulo, me distanciando do trabalho pós esses sintomas do burnout, que eu acredito que era burnout, por conta da pressão psicológica que eu estava passando no trabalho. Eu adoeci, aí eu tive que fazer uma cirurgia, aí sim começou os comportamentos que eu te falei, que já vem para depressão. Ficar sem a camada, sem querer levantar, chorando muito, com pensamentos suicidas. Aí começou, mas eu acredito que desenvolveu por conta do burnout, pela pressão psicológica no trabalho. Sim, é igual eu disse agora mesmo, que através do burnout pode ser desenvolvido algumas comorbidades, mas o que acontece? A gente passa por alguns sintomas. Dentro da depressão existe aquilo que a gente chama de tristeza transitória e tristeza patológica. Talvez você pode ter desenvolvido algum tipo de tristeza transitória através do burnout, porque o burnout ele traz muita pressão, ele traz muita consequência, sabe? E talvez ele pode ter trago até o estresse pós-traumático, sabe? E esse estresse pós-traumático pode ter te deixado num estado de tristeza transitória. E esse estado de tristeza transitória, devido a um estresse pós-traumático, pode ter te deixado num quadro de sintomas depressivos. E os sintomas depressivos, ele vai te deixar com características de depressão, que é muito característico do depressivo, que não significa que você possa ser depressiva. E às vezes as pessoas confundem muito esse quadro, entendeu? Pode falar. Olha, eu até hoje eu estou afastada do trabalho desde 2018. Não consigo. Quando eu penso em voltar para o meio do trabalho, já me dá pânico. Eu já acelero o meu coração, já fico questionando como que vai ser. Eu evito, eu não quero. Nas minhas conversas com a psicóloga, eu já digo que eu nem penso. Porque quando eu penso, já acelera meu coração. Voltar para aquele estilo de trabalho. Aí ela pergunta, e qual estilo você gostaria? Então, bagunçou tanto a minha mente que hoje eu não tenho um estilo de trabalho que me traria prazer novamente. Eu não tenho. Então, com certeza, o burnout pode ter gerado em você um estresse pós-traumático ou possivelmente uma síndrome do pânico. E aí, tanto a síndrome do pânico quanto ao estresse pós-traumático
pode ter gerado em você algumas características de tristeza transitória, que te deixa num quadro depressivo. Que aí te deixa nesses quadros que eu tô te mostrando aqui, ó. Insônia, fadiga, irritabilidade, tristeza, desinteresse, apatia, angústia, etc e tal, né? Mas é preciso ressignificar isso, né? Você com a sua psicóloga é preciso ressignificar, porque fica gravado na sua mente que parece que foi criada uma crença limitante na sua cabeça que qualquer tipo de trabalho vai ser da forma como era o outro, ao ponto de te perguntar qual tipo de trabalho que seria bom para você. Você não consegue pensar em outro tipo de trabalho, como se qualquer trabalho fosse te gerar a mesma coisa que o outro te gerou, né? É como se fosse um relacionamento. Ah, eu fui traído, então nunca mais vou me relacionar, porque eu vou ser sempre traído. Deu para entender, Cleide? É exatamente isso, deu para entender. Inclusive, eu estou escutando a mensagem, eu até mandei uma mensagem para minha psicóloga. Então tá bom. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Olha pra você ver, Cleide, é isso que eu tô continuando aqui, ó. Tremores e inquietações caracterizando síndrome depressiva. É disso que eu tô falando, olha. É como se você tivesse uma síndrome depressiva e uma ansiosa. É disso aqui que eu tô falando. Então, o diagnóstico dessas síndromes associadas ao preenchimento dos critérios acima pode levar ao diagnóstico de síndrome de burnout. E é o que eu falo, e o que eu tava falando com você aqui atrás é exatamente isso aqui, quer ver, ó? Vamos ver se eu volto aqui. Eu tava falando isso aqui com você, olha. A síndrome de burnout pode estar vinculada a fatores que influenciam o estado de saúde. É isso aqui, ó. A sua síndrome de burnout influenciou seu estado de saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais, com ritmo de trabalho penoso ou outras dificuldades físicas e mentais, atingindo a sua questão mental. Foi exatamente isso. E aí, isso com sua psicóloga é muito interessante, você está trabalhando isso. Tentando ressignificar. É como se fosse criada uma crença na sua cabeça, entendeu? É o que nós chamamos de crença limitante. Agora, prevenção e tratamento. Como prevenir e como tratar. Vamos ver um videozinho? Gente, esse cara aqui é show de bola, ele é psiquiatra. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver um videozinho dele, mas não esquece de ver os meus também não, senão eu fico com ciúme, tá? Esse é o segundo vídeo em que eu vou falar sobre a síndrome do burnout, que é um tema sobre o qual eu discuti no programa Encontro com a Fátima Bernardes no dia 24 de outubro. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre como você pode identificar se você ou um parente, um amigo seu está tendo burnout, quais os sintomas dessa síndrome. E hoje eu vou falar sobre como nós podemos prevenir e tratar esse quadro que acaba com a nossa capacidade de trabalho e a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência. Como vocês viram no primeiro vídeo sobre burnout, na verdade essa síndrome, o burnout, ele acontece quando existe um desequilíbrio entre fatores que aumentam a nossa pressão no cérebro e fatores que diminuem, que aliviam essa pressão. Ou, em outras palavras, fatores que recarregam a nossa energia e fatores que sugam a nossa energia. Se esses dois fatores, se esses dois pratos da balança não estiverem equilibrados, a gente vai acabar evoluindo para uma síndrome de burnout e isso vai ter consequências muito ruins para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então, vamos entender um pouco o que é que recarrega a nossa energia e o que é que suga a nossa energia, para que nós possamos equilibrar isso, começar a mudar esses elementos na nossa vida. Então, o que é que suga a nossa energia e que fatores estão relacionados
relacionados ao burnout. Primeiro, é uma falta de reconhecimento no trabalho. É muito importante a gente ter um reconhecimento, tanto dos chefes, mas também um reconhecimento dos colegas. Então, para você, tanto que é trabalhador, mas principalmente empregador, empresário, é importante ter um ambiente que favoreça o reconhecimento e feedbacks positivos, feedbacks públicos, mas não feedbacks aleatórios ou um reconhecimento, um prêmio aleatório, um prêmio que tem a ver com o trabalho realizado por aquela pessoa. A pessoa sentir que o trabalho dela foi útil, ela vê esse produto do trabalho dela. Então, o reconhecimento, a falta de reconhecimento é um fator que suga energia. Um outro elemento é a falta de cooperação com os colegas de trabalho. Vários estudos de psiquiatria ocupacional, psicologia ocupacional de recursos humanos apontam que a coisa mais nociva no ambiente de trabalho, a coisa que é percebida como mais desgastante, é um clima de não cooperação, de não amizade, não coleguismo com os outros colegas de trabalho. Então, ter esse clima de cooperação é algo protetor e falta de cooperação com os colegas de trabalho é algo que suga a nossa energia. Terceiro ponto são pessoas que são muito competitivas. Pessoas que são muito competitivas e pessoas que têm um excesso de perfeccionismo. São características individuais. Esse tipo de característica ajuda muito a performar, a conseguir objetivos, mas o excesso disso, quando isso não é dosado, leva a pessoa a se focar de uma forma muito intensa e afastando as conexões sociais em torno dela. Então, são pessoas que têm um risco maior de ter sintomas de burnout. Então, excesso de perfeccionismo e excesso de competitividade. E o último fator é a falta da sensação de propósito no trabalho. É importante que nós tenhamos, em maior ou menor grau, a sensação de que o nosso trabalho, do nosso esforço, que isso está sendo útil no mundo. Todos nós precisamos disso, isso é uma coisa universal para todo ser humano, para toda a mente humana. Ela é estimulada por essa sensação de que estou fazendo algo diferente no mundo. Isso é protetor. E quando a gente não consegue perceber isso, quando o nosso trabalho ele está muito longe dos objetivos, ou a gente não está vendo o que aquilo vai fazer de diferença, de fato, na vida de alguém, qual que é o objetivo daquilo tudo, isso é um fator que suga energia. Então, esses pontos são pontos que roubam a nossa energia e a presença desses fatores ou a falta desses elementos, eles levam ao burnout. Mas, alguns desses elementos a gente pode tentar ir controlando. Outros elementos a gente não vai conseguir controlar sempre, né? Estresse acontece, a vida é estressante. Estar vivo leva ao estresse e a gente não controla totalmente a presença desses ambientes ou não. Mas é interessante a gente entender que isso está associado ao burnout. Agora, o que a gente pode começar a mudar é tentar contrabalancear com elementos que recarregam energia, como se fossem antídotos para o burnout. Então, o que é que comprovadamente melhora essa nossa capacidade de enfrentamento do estresse e previne, gera uma proteção para a gente contra o burnout? Primeiro, é algo que os pesquisadores, eu gosto muito desse nome, que é chamado de descanso ativo. É importante nós termos horas de descanso no dia. Só que o que é bacana a gente entender? É legal a gente ter um momento de relaxamento, onde a gente está simplesmente descansando, não fazendo nada, vendo uma série, né, na Netflix, uma maratona de séries, né, deitado no sofá na cama. Em geral, esse tipo de descanso não está associado a uma recuperação da energia. Pessoas que ficam muito tempo simplesmente deitadas, né, sem fazer nada muito ativo, elas se sentem também cansadas quando elas voltam ao trabalho. Então, o descanso que mais recupera energia é esse descanso ativo, que é a gente descansar se envolvendo em uma atividade que seja mentalmente estimulante ou desafiadora e fisicamente estimulante também. O que seria um exemplo disso? Seriam jogos, né? Então, jogos esportivos, ou mesmo jogos mentais, brincadeiras, isso de fato tem um poder de recuperar energia muito legal. Ou atividades esportivas como corridas, a gente colocar em mini provas, né, de maratonas, para a gente ter um objetivo, ter um pequeno desafio que não tenha relação com o trabalho. Então, jogos, brincadeiras, desafios e atividade física, esporte, isso tem a ver com esse descanso ativo. Em geral, as pessoas mais produtivas
executivas, né, que se conhecem, né, os grandes empresários, a maioria deles tem, digamos, hobbies muito ativos, né, alguns escalam, outros correm maratonas, né, então a gente colocar numa atividade ativa nesse descanso, eu sei que às vezes é difícil porque o corpo às vezes está fisicamente muito cansado, mas isso é bacana. O segundo passo importante é nós termos um sono de qualidade. Eu sempre falo do sono, mas é muito importante nós entendermos que um sono, uma média de sono menor do que 7 horas por noite, faz com que a nossa produtividade e o nosso rendimento caia dramaticamente. Então é importante que nós consigamos manter, é claro que isso é individual, mas uma média de 7 horas de sono à noite. Então o sono é uma coisa muito importante para que nós consigamos tanto desempenhar quanto temos energia para fazer esse descanso ativo. Então, a questão do descanso ativo, do sono, a alimentação. Então, uma alimentação com uma característica anti-inflamatória no cérebro é bacana. Seriam alimentos, nada muito de novidade assim, vou falar de um aspecto bem geral, tem algumas coisas específicas, mas um aspecto geral. Evitar alimentos com açúcar, evitar alimentos com gorduras trans, gorduras saturadas e privilegiar alimentos que contenham peixe, ômega 3, alimentos com grãos, com cereais. Isso, né, uma dieta, digamos, um estilo mediterrâneo de dieta, tem vários tipos. Esse estilo está associado a uma melhor saúde mental, uma melhor produtividade, e isso também pode ajudar a prevenir o burnout. E, em última instância, que eu elenquei para vocês, é claro que tem outras coisas, seria a gente ter boas conexões sociais. Então, nós termos momentos onde a gente pode ter uma conexão que não tem a ver com o trabalho, ou seja, uma conexão com a qual a gente não vai produzir nada, não leva nenhum objetivo, não é uma reunião de trabalho, a gente não tem o objetivo de vender nada, nem de chegar numa negociação. Não, simplesmente um contato social sem esse objetivo profissional, isso também é um fator protetor. E é claro, né, só para fazer um apêndice, né, a gente sabe que técnicas de relaxamento e de mindfulness especificamente estão muito associadas a uma recuperação dessa energia e uma melhora, tanto de produtividade quanto de saúde mental. Então eu coloquei um exemplo, né, e vai aparecer na tela de vocês, né, como se fossem duas tabelas aí. Uma tabela que seria o que suga a energia e outra tabela azul, o que recupera a energia. Um exemplo do dia a dia, né? Então, se a gente dorme cedo e dorme e aí esse período de 7 horas, isso recupera energia. Se a gente faz uma técnica de relaxamento, uma técnica de meditação, nem que seja pouco tempo, poucos minutos, isso recupera. A gente ter uma alimentação com mais vegetais, menos açúcar, menos carboidratos simples, com mais carnes relacionadas a peixe, isso ajuda. A gente ter, por exemplo, pegar 15 minutos, né, do almoço para fazer uma caminhada, né, isso ajuda a gente a ter esse descanso ativo, fazendo uma atividade física. Isso são fatores que protegem. E tem os fatores estressores que a gente não controla, que vão acontecer. Então, de repente, uma discussão com um familiar, a gente não conseguiu dormir bem uma noite, estava acontecendo, enfim, um barulho aí perto de casa, que mora em São Paulo, ou, enfim, grandes metrópoles têm esse problema, né? É muito comum. Ou a pessoa teve um problema na casa, um vazamento, algo que ela tem que resolver, o filho dela ficou doente, né? O nosso filho aí, alguém da escola chamou, falou que ocorreu algum problema. Tudo isso são fatores que minam a nossa energia. Alguns desses fatores a gente consegue tentar remediar, outros não. A nossa vida, ela traz isso, né? Vida sem estresse não é vida, digamos, uma apatia, né? O momento onde nós não teremos nenhum estresse na vida é quando nós estivermos mortos. Então, estar vivo, estar produzindo, vai gerar estresse. A ideia é que a gente possa tentar, o máximo possível, diminuir isso na nossa rotina e, quando a gente não conseguir controlar, lembrar de colocar fatores protetores, porque isso é tão importante quanto a parte da dedicação no trabalho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu passei de uma forma muito geral o que poderia, né, ser implementado na prática, no dia a dia de vocês, mas se vocês estão suspeitando que vocês estejam com um quadro de burnout e se vocês estão com sintomas como aqueles que eu falei no primeiro vídeo, de ansiedade,
ansiedade, irritabilidade, insônia, apatia, cansaço, falta de concentração, isolamento social, é importante sim procurar ajuda médica. Em alguns casos a gente vai ter que fazer uma intervenção mais específica para que a gente possa ir mudando esse ambiente, essa rotina. Mas eu queria que vocês ficassem com a mensagem dessa questão dos fatores protetores. Não focar em só aliviar estresse, mas focar em colocar esses elementos protetores e energizantes no dia a dia. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aqui o seu like, se inscreva no... Bacana, né, pessoal? Deu para se identificar aí, Cleide? Sim, continuo achando que a minha que o que eu tenho é síndrome de burnout, não depressão e ansiedade. Sim. Então, até mesmo que eu te disse, assim, pelo pouco que assim, a minha especialidade é psicodiagnóstico. Eu tenho assim um olhar clínico, eu já olho para a pessoa assim e falo assim, você tem isso. A Flávia já me conhece de outras aulas, né, Flávia? Positivo, patrão. Né? O pessoal já fala assim, eu tenho isso, eu já falo, você tem isso. Né? Muito improvável que seja depressão, tá? Muito improvável. Porque o que você relata são tristezas transitórias. Depressão, acredito que não. Provavelmente deve ser um burnout mesmo, sabe? E aí o burnout gera todas essas questões que faz com que você crie crenças que impedem que você realize outros tipos de trabalho, entendeu? E aí é preciso quebrar essas crenças. Porque se você não quebrar essas crenças, você não consegue desenvolver outras coisas, entendeu? Mas vamos lá então, né? Vamos continuar. Ainda falando de tratamento, né? Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento da síndrome de burnout, ela envolve psicoterapia, tá, gente? Psicoterapia, tratamento farmacológico em alguns casos. Em casos mais leves, nem tanto, quando identificado precocemente, tá, gente? Se for identificado precocemente, não precisa não, mas se for identificado depois que o caso estoura, e geralmente você só procura uma ajuda quando o caso estoura, né? Porque vocês tudo acham que psicólogo e psiquiatra é pra doido, né? Mas o tratamento farmacológico ele vai ser interessante. Por quê? Porque ele vai trazer ansiedade, vai trazer quadros com sintomas depressivos, e aí nós vamos ter que entrar com ansiolíticos, nós vamos ter que entrar com antidepressivos, e dependendo do grau depressivo, nós vamos ter que entrar com antipsicóticos, porque nós temos graus depressivos que saem da neurose e vão para a psicose. Então, nós vamos ter que ter intervenções psicossociais. Por que intervenções psicossociais? Vocês lembram que nas características do quadro, eu não disse que a pessoa costuma se isolar? Então, a intervenção psicossocial é no sentido de fazer com que a pessoa volte a ter uma vida social. Entretanto, a intensidade da prescrição de cada um dos recursos terapêuticos depende da gravidade e da especificidade de cada caso, né? É o que eu falei, cada caso é um caso, né? Não existe uma fórmula mágica para tudo, né? No caso da prevenção, consta lá no Manual de Procedimentos para o Serviço da Saúde que a prevenção da síndrome de esgotamento profissional envolve mudança na cultura da organização do trabalho. Isso aqui, gente, entra mais o trabalho do psicólogo do que vocês. Mas vocês nos ajudam dentro da organização. Por quê? Deixa eu te contar por quê. Porque imagina você vira para o seu chefe e fala assim, ô chefe, tem como diminuir a intensidade do trabalho? Não, nós estamos trabalhando demais. O que seu chefe vai falar com você? Imagina. Então, entra muito aqui a questão do psicólogo organizacional, do psicólogo da empresa trabalhar essas questões. Só que aqui entra vocês
com livre acesso ao psicólogo, pontuar essas questões para o psicólogo fazer essa ponte com a empresa, né? Então, mudanças na cultura da organização do trabalho. Vocês viram o que o médico psiquiatra falou? É interessante receber elogios, é importante receber gratificações, porque tem empresas que só cobram, mas nunca reconhecem o esforço do profissional, etc. e tal. Estabelecimento de restrições à exploração do desempenho individual. Por quê? Tem empresa que vê que o profissional desenvolve demais e tenta explorar disso. Diminuição da intensidade do trabalho, né? É um trabalho com qualidade e não com intensidade. Diminuição da competitividade, é interessante. Busca de metas coletivas que incluam o bem-estar de cada um, né? Isso é um trabalho preventivo para que não se crie uma atmosfera competitiva, para que não se inclua uma atmosfera de um ambiente desagradável, a qual você vai desenvolver um clima tenso e ruim de trabalho. Outra questão, a prevenção desses agravos, ele requer uma ação integrada e articulada entre os setores assistenciais e os de vigilância. Foi o que eu falei, não é uma ação de vocês, requer uma ação integrada e articulada entre os setores assistenciais e os de vigilância. Quais que são os setores assistenciais? Setor de assistência social da empresa com a psicologia. E os de vigilância, que geralmente são os setores de segurança do trabalho, RH da empresa, né? Geralmente os encarregados, enfim. É importante que o paciente ele seja cuidado por uma equipe multiprofissional. A empresa precisa ter uma equipe multiprofissional, com abordagem interdisciplinar que dê conta tanto dos aspectos de suporte ao sofrimento psíquico do trabalhador, quanto dos aspectos sociais e de intervenção nos ambientes do trabalho. Aqui eu queria chamar a atenção, porque as empresas como que chama, gente? Essas empresas que vêm de fora? Me ajuda aí. Multinacionais. Multinacionais possuem isso. Algumas brasileiras já não possuem. Mas eu queria chamar muita atenção das clínicas de recuperação. Clínica de recuperação, muitas das vezes existe uma equipe multiprofissional, existe, mas para cuidar do paciente, mas que não está nem aí com o profissional. Eu mesmo, por exemplo, aqui na clínica que eu trabalho, eu tenho muita procura dos funcionários me procurando para ser atendido. E aí eu escuto da minha chefe a seguinte coisa: Paulo, você não está aqui para atender funcionário, você está aqui para atender paciente. E aí eu vejo um adoecimento geral, da equipe. E os profissionais doidos para soltar. E eu não vejo um olhar humanizado sobre os profissionais. E aí o que eu vejo? A cada folga dos profissionais, os profissionais recaindo. Quem sabe se houvesse um olhar e talvez pudesse ter essa atenção para eles, não diminuiria isso. Existe enfermeiro, existe psicólogo, existe uma equipe multiprofissional, mas para os pacientes, para os profissionais não. E os profissionais são cheios de cobranças, é cobrança em cima de cobrança, eles têm que dar conta, e quando fica naquelas escalas doidas, tudo sobrecarregados, e quando sai de folga, o que acontece? Recai. É igual eu citei. Nessa última folga saiu, recaiu 3. E aí, como que fica? O que será que estava acontecendo na cabeça deles? Será que se eles tivessem sido ouvidos por outros profissionais? Será se a empresa estivesse com um olhar atento sobre as necessidades deles, isso teriam acontecido? Isso eu estou dando um exemplo de uma clínica. Agora vamos olhar isso no geral, né? E não só numa clínica de recuperação, mas em outros fatores e outros lugares também, né? Isso é o que? Prevenção. Pessoal, então nós encerramos por aqui, tá bom?
gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Gostaria de me colocar à disposição, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma consideração? Tá tudo claro? Tá tudo esclarecido? Paulo, eu achei muito importante esse curso para que tenhamos, né, elucidadas dúvidas, porque às vezes a pessoa acredita que está em depressão e não vê o contexto que pode estar essa situação ligada ao trabalho. Mesmo indo trabalhar, desempenhando as funções, a pessoa ainda sente-se angustiada, não tem aquele prazer de realizar as atividades, realiza assim de forma automática. Não descansa em casa, não tem lazer, então fica naquela sensação de que não vai conseguir resolver a situação. Pensa-se na questão de ansiedade, que é muito presente, como você falou, e também a questão da depressão. E quando se for analisar mais a fundo, é a síndrome do burnout mesmo, que a pessoa está passando e não tem muitos que aceitam que a pessoa não está feliz no trabalho, ou então que o trabalho está inviabilizando, né, a atividade de trabalho e a vida dela cotidiana. A pessoa fica disfuncional, né, Maria? Sim, muito disfuncional. Sim. Obrigado pela contribuição, Maria. Jessé, pode falar. Obrigada. Boa tarde a todos, sou o Jessé mais uma liga. Deixa eu perguntar, doutor Paulo, a questão de trabalhar no ramo da dependência química, assim como eu. Por exemplo, eu trabalho e folgo uma vez por semana, né? Não trabalho mais que uma semana seguida. Porém, algumas instituições eu vejo postar 15 dias, 10 dias, porém, tem pessoas que moram longe e para chegar em casa eles levam um dia. Então, ela não folga os 4. Vamos supor 10 por 4. É 10 por 4, mas ela acaba não folgando, porque ela leva um dia para chegar e um dia para ir. E folga 2. E isso pode criar exaustão, né? Por exemplo, eu converso com meus colaboradores de trabalho, como terapeuta, eu sempre falo para eles descansarem, tirar a sua folga, sair da unidade e descansarem para ver o quê? Um outro clima, um outro visual. Por quê? O visual acaba contaminando, ficar naquele clima constantemente, não se tira folga dentro de clínica, porque continua trabalhando, mesmo de folga. Nem pensar tirar folga dentro de clínica. Não, mas o seu raciocínio está certo, Jessé. É estressante, assim, a pessoa realmente não relaxa. O que eu oriento geralmente aos coordenadores daqui que moram longe, por exemplo, quando mora muito longe, marcar para ir em casa de vez em quando. Tira uma folga na cidade, sabe? Porque aí não precisa viajar. Porque folga é para descansar, é para relaxar, é um clima novo, é esparecer as ideias. E esse negócio de tirar folga dentro de clínica não funciona. Porque todas as vezes que eu tentei tirar folga dentro de clínica, quando eu trabalhava 3x3, né? Eu acabava dormindo 1 e trabalhando 2, então não folgava. Aí hoje o que eu faço? Com os colaboradores, principalmente, eu sou terapeuta, mas eu falo para os coordenadores e diretores sair de dentro da clínica. Eu bato muito nessa tese. Sabe por quê, Jessé? Você sabe que você está de folga, mas os acolhidos não entendem que você está de folga. Entendeu? Então, esse companheiro aqui, ó, se eu não recomendo ele tirar folga, ele quase doido aqui dentro. É verdade. É um adicto, porém ele fica estressado quando ele fica aqui dentro. Parece que a gente se transforma. Ué, tem que sair daí de dentro. O ambiente contamina. É isso mesmo. O ambiente mesmo. Contamina. Contamina mesmo. Ué, olha para vocês terem ideia. Trabalhando direto. Aí você pensa que você está ajudando. Chega um momento, nem você está se ajudando. Qual que é seu nome?
Vando. Ô, Vando, deixa eu te contar. Na hora do intervalo, eu fui ali fora fumar um cigarro. Eu fui ali na garagem. Aí, às vezes a gente estressa até de ficar dentro de casa. Eu fui ali fumar um cigarro e eu tava assim. Eu tô achando que eu quero ir ali na praça andar um pouquinho, porque eu já tô estressado de ficar dentro de casa. É isso mesmo. Se dentro da casa da gente, às vezes a gente já estressa, imagina dentro da A gente clínica. estressa, né? É isso mesmo. É isso mesmo, tem sentido. E eu fui uma pessoa que eu sempre trabalhei. Dia e noite, 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 sabe? Para tentar chegar nos meus objetivos. Aí veio a pandemia. Puf! Tomei uma paulada tão grande. E hoje, muitos falam, né, que a pandemia veio para destruir, não é? O que eu aprendi na pandemia me ajudou muito. A pandemia me ajudou de um jeito assim que eu aprendi muitas coisas. Na pandemia. Peguei 3 vezes esse Covid. O que eu aprendi da pandemia, hoje eu coloco em prática. Sim, que bom. Deus abençoe. Porque tem hora que a gente tenta fazer o certo e dá errado. E eu continuo fazendo o certo. Você acredita nisso? Acredito. Que Deus abençoe. Pessoal, nós temos mais 4 minutos, a sala está fechando. Eu vou encerrar a aula. Gostaria de agradecer vocês. Como vocês já devem ter visto, o Instituto IPHCT, ele agora trabalha com instrumentos terapêuticos, né? Essa aula de síndrome de burnout, ela vai ser o nosso primeiro instrumento terapêutico. Vocês já adquiriram ela, vocês vão receber como instrumento terapêutico, então, vocês já fizeram a aquisição dela, vocês vão receber a aula gravada, vocês vão receber o certificado, vocês vão receber o slide, vocês vão receber o material didático e vai ser disponibilizado mais para frente alguns cartõezinhos de enfrentamento ao burnout. Quem quiser o cartãozinho de enfrentamento ao burnout, ele vai estar saindo ao valor de R$5, tá? Mas isso é mais para frente, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas enfim, de hoje para amanhã eu já disponibilizo a aula para vocês lá no grupo dos matriculados e também o certificado, tá bom? Queria muito agradecer a presença de vocês. Caso quiserem, entrem em contato, tá bom? Maria, muito obrigado. Cleide, muito obrigado. Flávia, muito obrigado. Gessé, Christian e todos aqueles que vão acompanhar a aula gravada depois também. Deus abençoe vocês e derrame muitas graças na vida de vocês, tá bom? Amém, Paulo. Tamo junto. Obrigada, Paulo, por proporcionar esse conhecimento e amém, e para você também. Depois eu vou falar no seu PV a respeito de outros cursos que você tem. Tá bom, nós temos outros cursos e aí, o próximo curso que nós vamos ter, hoje à noite nós temos um curso sobre ciúmes. Se tem alguém ciumento aí, depois pode falar. Muitas pessoas, né? Eu não sei se vai ser hoje, não, mas depois a gente divulga. E temos outros cursos, depois a gente vai conversar. Muito obrigada, tá, Paulo, e a todos os que estão participando. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, gente. Amém. Deus abençoe. Tchau. Fique com Deus.